mais delongas, eu tô com um convidado super especial, porque, além de tudo, também é meu amigo, que é o Rafael Moreira. Ele é cientista político, ele é doutor e mestre em ciência política pela USP, é pesquisador associado da USP também e do SEBRAP e dá aula na Unisanta. É um cara que manja muito da política, das ciências sociais. E por que o Rafael tá aqui hoje? Rafa, preciso te falar. Nós abrimos caixa de pergunta no Joyce Santos e todo mundo quer saber, quer algumas respostas, quer algumas reflexões sobre as questões que a gente está enfrentando no nosso dia a dia, relacionadas à política, relacionadas principalmente ao perigo que estamos vivendo de perder algumas coisas que a gente ganhou democraticamente, da democracia do nosso país estar aí por um fio, mas também a gente quer saber o que o futuro, talvez... A gente não vai fazer exercício de futurologia aqui, porque isso é bem difícil, mas a gente quer saber aqui o que o ano de 2023 reserva para nós a partir... do dia 1º de janeiro. Será que a gente vai conseguir acertar algumas previsões? Bem-vindo, Rafa! Muito obrigado, Flávia. Obrigado pelo convite. Não sei se eu vou ter todas as respostas que vocês gostariam de ouvir. Eu vou tentar, de alguma forma, trazer algumas das reflexões que a gente tem no meio acadêmico, alguma maneira, enfim, de ajudar as pessoas a entender um pouco o momento atual. É um momento difícil da nossa democracia, é um momento difícil, eu acho que, da vida de todos nós, né? Eu acho que eu, que nasci na transição democrática, e acho que boa parte de nós aqui nasceu ou na transição democrática, ou já no período democrático, não imaginava estar vivendo, acho, aquilo que a gente está presenciando no momento atual, mas acho que existem algumas saídas, aí, algumas formas de se pensar saídas, e acho que uma das principais formas é fazer isso aqui que a gente está fazendo, né? Sentar, trocar ideia, refletir, não ficar cada um na sua bolha, falando apenas para si próprio. Exatamente. E é muito interessante isso que o Rafael falou, que a gente... É muito louco que a gente tenha que lembrar que o Brasil viveu um período não democrático, sim, né? Total. Como é que pode que a gente que a gente hoje, em 2022, tem que lembrar, doido. Caramba, tivemos um período de transição democrática. Pra você que não lembra, ou pra você que nega, que nunca leu um livro de história, a nossa né? história, né? Que faltou naquela aula de história, né? Sim. A gente teve uma que ditadura. Dormia lá, tal, A gente teve uma enquanto o professor tava ditadura no falando, Brasil. é. Existiu uma ditadura que durou mais de 20 21 anos, né? 21 anos no Brasil. E que só começou, só foi embora nos anos 80, né? Sim, com as exato, diretas já. Sim, total. Eu fui uma das pessoas que nasceu no ano de 85, ano que pela primeira vez a gente teve um presidente civil eleito, ainda que de maneira indireta, né? Meus aluninhos que estão aqui não presenciaram aquilo. Eu era, enfim, tinha acabado de nascer e tal, mas aquela foi a primeira vez onde a gente teve um presidente civil depois de 21 anos, né? Depois do golpe de 64. E aí eu sempre faço alguns paralelos, né? Outro dia eu estava conversando com minha mãe, né? Minha mãe nasceu em 58, o golpe foi em 64, ela foi votar para presidente pela primeira vez em 1989. Então, ela passou metade da vida dela sem nunca ter votado para presidente. Sem nunca ter ido numa urna, gente. A gente hoje subestima isso, sim, né? né? Ai, que saco, vou lá votar. Sim, né? E as pessoas muitas vezes encaram ainda isso apenas como um dever. Gente, é um direito, assim, seu. É um direito seu de ir lá e escolher quem você quer que te governe. E pessoas deram a vida por isso. Então, faça justiça àquelas pessoas que vieram antes da gente, foram lá e deram a vida para que a gente pudesse ir lá na urna, a cada 2 anos, digitar aqueles números. Isso é muito importante, enfim, foi uma conquista, até porque tem muitos países que ainda não chegaram nesse patamar, tem muitos países que não conquistaram isso ainda, e vale lembrar também, foi uma conquista, inclusive, impulsionada por mulheres, né? Vale lembrar, as mulheres no século passado não votavam, né? Apenas os homens e tal. Então, e quando o Rafael fala que essas pessoas deram a vida, ele não tá falando só das pessoas que, enfim, morreram por essa causa, mas também por pessoas que dedicaram suas atividades, sua atuação acadêmica, de trabalho e tudo mais, para que a gente soubesse que isso estava acontecendo, né? Então, é muito comum a gente ouvir das pessoas mais velhas falar, mas eu não sabia que isso estava acontecendo, né? E aí você pode chegar, tinha uma censura, né? Que de certa forma foi instalada para isso, né? Inclusive que enviesa a visão que algumas pessoas têm hoje em dia em relação ao que foi o regime militar, né? Você pega algumas pessoas falando, naquela época era mais seguro, naquela época não tinha corrupção. Gente, tinha uma censura instaurada. A educação era melhor. A educação era melhor. Então, assim, gente, tinha uma censura instaurada que impedia que notícias negativas fossem publicadas por 21 anos. Então, você entende a imagem que essas pessoas têm daquele período ser algo positivo. É lógico, você vai abrir o jornal todo dia, vai ter ali uma receita de bolo, no lugar que era pra ter uma notícia falando mal, né, do governo, enfim, criticando e tal. E as pessoas não tinham a menor ideia, né? Então,
Então, só para trazer um dado, assim, para as pessoas terem noção até que ponto chegava aquela censura, né? Então, no começo dos anos 70, a cidade de São Paulo passa por uma das maiores crises de meningite da sua história. Morreu uma pessoa por dia. Isso 72, 73, se não me engano. A gente ficou sabendo disso quando acabou a censura. Uma década depois, assim. Ou seja, aí os médicos vieram... apagão de dados, Exato, assim, os médicos vieram a público dizer, gente, assim, a gente estava se descabelando dentro das filas dos hospitais, mais ou menos tal como na pandemia atualmente, e ninguém sabia disso, porque não tinha uma notícia publicada. Então, assim, valorizem o período democrático, valorizem o fato de termos espaços tal como esse hoje em dia, onde a gente pode sentar, trocar ideia, fazer análise. Então, se você pode hoje falar mal do seu candidato... Exato. É porque sim. você pode falar mal, né? Estou aqui para que você tenha o direito de reclamar, né? Exato. Estamos aqui muito... tentando garantir isso. Ah.